Bom dia a todos que já estão conectados, ou boa tarde, boa noite para quem está assistindo a nossa aula postada no YouTube. É uma alegria nós estarmos aqui mais um domingo, essa semana, quarta semana e última de fevereiro, e nós vamos para a nossa quarta aula desse ano. E hoje o nosso tema é sobre oração. Então, vamos fazer um combinado aqui. Os primeiros 20, 25 minutos eu vou falar um pouco sobre o tema, e depois eu vou pedir uns 20 minutos e eu quero a participação de vocês, que nós vamos fazer um exercício sobre oração. A gente vai desafiar cada um a orar 5 minutos para deixar gravado lá no YouTube. Não, esse não é o desafio, não. Essa é só uma brincadeira. Mas eu queria convidar você a participar de um desafio aqui sobre algumas dicas para a gente aprender a orar seguindo algum texto bíblico, seguindo uma orientação. É algo que eu tenho usado e eu achei legal compartilhar com vocês e a gente fazer um exercício junto. Então, tome o seu café aí, lave a sua louça, ouça o que a gente está fazendo aqui nesse primeiro momento e depois eu gostaria da sua participação aqui para a gente fazer esse exercício junto. Ou, se você já está conectado, concentrado aqui, fique aqui conosco desde o início e depois nós vamos fazer esse exercício junto. Desafio a gente vai fazer junto. Não é tão fácil, mas a gente vai fazer junto sim, pode ficar tranquilo. Vamos orar então para a gente começar agradecendo a Deus, pedindo a bênção dele sobre a nossa vida. Senhor Deus, nós te bendizemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te bendizemos, Deus, porque temos a oportunidade de juntos aprendermos sobre a tua palavra, sobre a tua vontade. E nessa manhã, Deus, que ao conversarmos sobre oração, ao lermos a tua palavra, que possamos, Deus, ser inspirados, renovados, fortalecidos pelo teu Espírito, para que juntos consigamos, Deus, crescer na nossa vida cristã, na nossa vida de oração, na nossa vida de comunhão com o Senhor. Eu te agradeço, Deus, por cada pessoa presente aqui neste momento, acompanhando, para aqueles que acompanharão posteriormente, e que a tua palavra nos dê vida, direção, sabedoria para as decisões que nós vamos tomar. Esteja com cada um, esteja com a tua palavra falando a cada coração, e que o teu Espírito Santo possa dirigir e conduzir essa aula. É a nossa oração, Pai, a minha oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só apresentar o slide aqui. Nosso tema, vou falando aqui com vocês, acho que está chegando aí. O nosso tema dessa revista, desse ano, é Vida com Deus. E a primeira parte, a gente está falando mais especificamente dessa vida com Deus. Então, nós começamos lá só fazendo uma rápida revisão aqui para a gente entrar no tema de hoje. Nós começamos na primeira semana com a Madalena falando de um relacionamento profundo com Deus. Na segunda semana, nós falamos de meios de graça e disciplinas espirituais, que o Valdo conduziu a aula. Semana passada, a pastora Márcia conduziu a aula falando sobre jejum, um meio de graça. E hoje, nessa quarta aula, nós vamos falar sobre oração, que também é um meio de graça, e o subtítulo dessa lição é Comunhão com o Pai. Nós vamos, então, ler um texto bíblico. Não coloquei ele todo projetado aqui, mas queria convidar você a ouvir a leitura desse texto nesse instante, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 39 a 46. Um texto também que aparece em Mateus 26 e em Marcos, capítulo 14, quando Jesus ora no Monte das Oliveiras. A palavra de Deus diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Então, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação.
Esse é o nosso texto base aqui para a nossa primeira parte da conversa. Depois nós vamos usar um outro texto também do livro dos Salmos. Mas eu queria falar de alguns aspectos e fazer algumas perguntas para vocês também, para nós pensarmos. A primeira pergunta que eu quero convidar você a participar é o seguinte: quais os benefícios de uma vida de oração? O que de bom tem, o que traz de bom para nós uma vida de oração? Você pode mandar pelo chat, pode abrir o seu microfone e falar, fique à vontade. Mas eu queria que você pensasse nisso. Nós lemos um texto aqui de Jesus convidando os seus discípulos a orarem, e ele fala, né, 2 vezes o texto repete, né, orem para que vocês não caiam em tentação. E então ele também teve uma vida de oração. Enquanto você pensa aí, enquanto você escreve, enquanto você está pensando aí, eu queria pensar nessa vida de oração de Jesus. E fica um desafio aí também para cada vez que você ler o Evangelho, ler alguma história de Jesus, pensar em como ele dedicava tempo a ter essa comunhão com o Pai. Vamos lá então. Quem quiser falar, quem quiser escrever, fique à vontade aí para a gente pensar um pouquinho nos benefícios de uma vida de oração. Tem benefícios? Sim ou não? Quais são eles? Começando aqui pela resposta da Madalena, que mandou aqui. A oração aumenta a fé, aumenta a confiança, e a oração também ela é um meio da gente ouvir a resposta de Deus. Muito bom. Se alguém quiser abrir e falar, contar uma história, como a oração trouxe algum benefício, fique à vontade também. Além da resposta que nós tivemos aqui da Marilena, quem mais? Qual o benefício de uma vida de oração? Ou quais, né, os benefícios? A Ieda mandou que traz segurança e paz. Muito bom. Se vocês quiserem falar também, no chat aqui, às vezes a gente manda a resposta mais curta, direta. Se quiserem falar também, fique à vontade. Pastor, aumenta também o relacionamento com Deus, né? Melhora o relacionamento. Porque se a gente não conversa com uma pessoa, na verdade a gente não está se relacionando com ela. Então eu diria assim, se eu não oro, eu não me relaciono com Deus. E se eu oro, eu estou me relacionando com Ele. Eu acho que eu começaria por aí, estabelece o relacionamento. E daí vai aumentando a fé, a confiança, a segurança, ouvir a voz de Deus. Muito bom. O tema, né, o título da lição é oração, comunhão com o Pai, nesse relacionamento, essa possibilidade, isso através da oração que nós estamos falando hoje. Muito bom. Alguém mais? Algum benefício da vida de oração, de uma vida de oração? Pode falar ou escrever aí pra gente. Não precisa ficar com medo do exercício depois, pode ir escrevendo, participando agora também. É imprescindível. Porém, não posso dizer que tenho. Benefício, eu acho que o Márcio fez um comentário mais geral, não especificamente do benefício. É imprescindível. Talvez eu perguntaria por que imprescindível, né? Qual o benefício que isso vai trazer? Porém, não posso dizer que tem. É um bom comentário, porque a gente vai lidar com um pouquinho durante a aula também dessa dificuldade de manter uma disciplina de uma vida de oração. É uma luta constante, não é uma questão que a gente fala assim, vou orar hoje, amanhã, depois vai ser automático. Não, é uma luta, um esforço diário para mantermos essa disciplina de oração. Legal? Se alguém mais tiver, pode ir mandando. Eu vou comentar algumas coisas aqui para a gente também. Eu gostaria de comentar, assim, não sei se vocês estão me ouvindo, que sim, tá ruim. Mas como os irmãos já comentaram, mas eu acho que é uma intimidade maior, né? Que a gente começa a ter uma intimidade com as pessoas, conhecer as pessoas a partir do momento que a gente conversa mesmo, né? E a oração é uma conversa, tem que haver, né? Essa proximidade. Então, eu considero uma intimidade maior, onde você fala, mas você também ouve, né? Pessoa, então, na oração a gente ouve muito o Senhor falar com a gente também, é uma troca. Legal, e essa comunicação, né? 2 vias, né? A gente fala, a gente se aproxima de Deus e a gente ouve Deus falando também. Muito bom. Ieda levantou a mão. Então, sobre essa que a Eliane está comentando, né? Quando eu era jovem,
Não faz muito tempo, né? Semana passada. 2 anos atrás. Então. Eu tinha uma amiga que uma vez ela falou uma coisa para mim e eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, se você quer conhecer uma pessoa, ore com ela. Porque para ela falar as coisas para você, ela pode faltar a verdade, mas para Deus não. E ela vai estar orando com Deus, para Deus, né? Então, quando você está orando junto, Deus vai estar sempre no meio dessa conversa. Né? E aí o conhecimento se torna maior. E aí com isso aumenta o relacionamento. Né? Muito legal. Não sei se eu tinha ouvido alguma coisa a respeito disso já, não lembro, mas é muito legal. Você quer conhecer uma pessoa, ore com ela. E além desse contato próximo com Deus, você vai conseguir ter um contato com a pessoa também. Existe uma oração chamada de intercessão, de ajuda, oração, companheiros de oração. Muito bom destaque, Eda. Muito bom. Vamos lá, então. A gente começa falando aqui na nossa aula que essa oração, essa comunhão com o Pai, a vida de oração, uma busca e uma disciplina de oração, ela aumenta o nosso relacionamento com Deus. E ela permite também uma constante comunicação com Deus. E aí eu destaco nesse início essa constante comunicação com Deus. É um relacionamento que eu preciso, dia após dia, vou usar o exemplo de uma escada aqui, subir um degrau. É uma constante comunicação com Deus. Se a gente vai fazer um projeto, se a gente tem uma pessoa que a gente conversa, quanto mais tempo a gente fica sem essa comunicação, mais as coisas vão ficando difíceis, ou mais distantes nós vamos ficando. Então, eu queria convidar você a pensar nesse relacionamento com Deus, que é uma disciplina em que constantemente nós nos comunicamos com Deus, e como a Eliane falou também, Deus fala conosco, a Madalena falou da gente ouvir a Deus. Então, a oração, ela quando nós olhamos para a palavra de Deus, essa constante comunicação com Deus, onde nós aprendemos de Deus, onde Deus fala conosco. E aí eu pus 2 destaquezinhos aí embaixo também no slide, né? A oração, ela pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer momento. Nós vamos falar daqui a pouco que devemos sim ter um lugar, é bom nós termos um lugar de oração, mas a gente não precisa de um lugar específico só para orar. Ela pode ser feita em qualquer lugar e em qualquer momento. Então, alguns aspectos que a gente vai conversar nesse instante aqui. Se alguém tiver pergunta, comentário, fala, história, levante a mão, mande aqui no chat, a gente vai junto aqui nesse momento. O texto bíblico que nós lemos de Lucas, que também, como eu disse, aparece em Mateus e Marcos, ele fala de um episódio de Jesus orando no jardim do Getsemane, e eles são relatos semelhantes nos 3 evangelhos. E aí nós vamos ver que Jesus orava de joelhos, Jesus orava pela vontade do Pai. Aparece até um anjo, né, ali naquele momento para confortar, para falar com Jesus, no versículo 43. Uma coisa interessante também, no versículo 44 fala que ele estava em agonia, estava em uma situação de angústia, e ele orava ainda mais. E depois ele foi orar com seus discípulos, foi desafiar os seus discípulos a orar ainda mais. Eu queria destacar, esse é um contexto aqui, para a gente entender um pouquinho do texto, o lugar que Jesus estava, a angústia que ele estava, e como ele perseverou na sua vida de oração. Queria fazer esses destaques que estão aqui, esses 7 destaques aqui, para a gente conversar nos próximos 10 minutos e pensar no texto. A oração, ela, como diz o Márcio lá, ela é imprescindível. Ter uma vida de oração, ela não pode fazer parte só dos momentos em que nós estamos aflitos ou precisando de alguma coisa. Nós ouvimos e chegam até nós, como cristãos, como pessoas que participam de uma igreja, chega até nós, chega até a nossa vida, vários pedidos de oração. Ora pelo meu pai, pelo meu tio, pelo meu casamento, pelo meu emprego, porque eu estou desempregado. Mas a oração, ela não pode ser... Só um minutinho aqui. A oração, ela não pode ser... Alguém esqueceu que a escola dominical, ele ligou, o pastor agora. A oração não pode ser só parte de alguns momentos da nossa vida. Eu coloquei aí estilo de vida, talvez a gente não usa muito mais essa palavra, mas a oração, ela deve fazer parte constante da nossa vida. Todos os dias, em qualquer momento, em qualquer horário, e especificamente também, aí a segunda parte.
ter um lugar para orar, ter um cantinho da oração, ter sei lá, um quarto, uma cozinha, uma varanda, algum lugar, um espaço para falar assim, eu tiro 5 minutos do meu dia, 10 minutos do meu dia, vou para esse lugar, vou aqui para o meu quarto, vou para um lugar quieto, vou para um lugar longe da agitação, e eu tenho esse lugar para orar. Se nós lermos, e quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que várias vezes Jesus se retirou para orar. Na madrugada, no final de um dia, antes de escolher os discípulos, ele se retirava para um lugar especial, um lugar separado, e orava. Então, a oração também é interessante, não tem um versículo bíblico falando que a gente obrigatoriamente deve fazer isso. Jesus fala sobre oração, de termos um lugar secreto, que o Pai nos ouve, mas ter um lugar nos ajuda a nos organizarmos para essa vida de oração. Terceiro aspecto que nós podemos aprender sobre oração, que já foi comentado também, de aumentar a fé, a confiança, de trazer segurança, paz. A oração nos fortalece. A oração nos traz força. Eu poderia abrir aqui para vocês, para vocês compartilharem um momento na vida de vocês que estavam tristes, angustiados ou sem esperança, oraram, buscaram a Deus, se sentiram fortalecidos, cuidados, se sentiram nesse momento difícil, talvez, da vida, fortalecidos por Deus. Quarto aspecto aí para a gente pensar, a oração também, ela requer humildade. Nós oramos, ou quando nós paramos para orar e pedir alguma coisa para alguém, ou falar com alguém, ou colocar as nossas angústias diante de alguém, é porque nós reconhecemos a nossa limitação, a nossa pequenez, e nos colocamos em humildade. Não é aquela oração assim, Deus, eu exijo que o Senhor faça isso, porque não é. Oração não é nada disso. Oração, ela exige humildade, ela requer humildade. Ela requer nos prostrarmos e reconhecermos quem é Deus e a grandeza de Deus que nos cerca. A oração também, ela tem a ver com se submeter à vontade soberana de Deus. Eu me coloco em oração, eu apresento a minha vida diante de Deus, posso apresentar os meus pedidos, posso adorar a Deus, posso agradecer a Deus, posso colocar as minhas inquietações diante do Senhor, mas acima de tudo a oração é o momento que a gente se submete à vontade de Deus. Jesus, se nós olharmos no texto aqui que nós acabamos de ler, no versículo 42, ele fala assim, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Senhor, eu me submeto à tua vontade. Senhor, eu me coloco debaixo da tua vontade. E aí, se a gente lembrar de Romanos 12, fala assim, porque a tua vontade é boa, perfeita e é agradável. Eu quero me colocar debaixo dela. Outro aspecto da oração, orar nas angústias. Orar nos momentos mais turbulentos que nós passamos. Orar nos momentos bons, agradecer pelas coisas boas que Deus faz, agradecer por quem Deus é, mas também orar nos momentos de angústia. E o texto, como eu já disse também aqui, como nós lemos, fala que Jesus, no versículo 44, estando angustiado, orou ainda mais intensamente, clamou ainda mais. E por fim, nessa parte aqui, sempre há uma resposta para a oração. Deus nem sempre vai enviar um anjo, como enviou aqui nesse texto, que o anjo aparece. Deixa eu achar o versículo aqui. Versículo 43. Apareceu então um anjo do céu que o fortalecia. Nem sempre, quando nós orarmos, vai aparecer um anjo. Ou, na minoria das vezes, ou raras vezes, vai aparecer um anjo para nos fortalecer ou para nos dar uma resposta. Mas Deus sempre nos dá uma resposta. Sempre Deus responde, muda o nosso coração, muda a nossa mente, muda as nossas orações, para que possamos entender a vontade dele. Então, a oração, ela deve ser um estilo de vida, nós devemos ter um lugar, a oração nos fortalece, a oração nos faz entender a nossa condição de pequenos falhos, e isso nos leva à humildade. A oração nos faz submeter à vontade de Deus, devemos orar nas angústias, e a oração sempre tem uma resposta. John Wesley, ele escreveu certa vez o seguinte, a oração, ele estava escrevendo sobre os meios de graça,
E ele fala o seguinte: a oração é certamente o grande meio de nos chegarmos mais perto de Deus. Todos os outros meios de graça são úteis a nós, desde que sejam usados juntos ou nos preparem para isso. Então, ele destaca a oração como o mais importante, o mais útil para nós chegarmos, não que os outros não sejam, mas esse é mais útil para nós chegarmos perto de Deus. E eu queria encerrar essa primeira parte. Lá no início nós falamos de benefícios de uma vida de oração. Eu queria encerrar essa primeira parte, planejei até 10h30, faltam 3 minutos. Então, quais são as dificuldades que encontramos para viver a disciplina da oração? Fique à vontade para falar, para escrever. Qual dificuldade você tem para orar todos os dias? Qual a dificuldade que você encontra para falar assim, ó, todo dia eu preciso reservar um tempo para orar? Quais são as dificuldades, ou qual a maior dificuldade que você encontra para viver uma disciplina de uma vida de oração? Abro espaço para vocês falarem, escreverem, colocarem as suas considerações aqui. Rotina é puxada. Eu acordo, falando dessa rotina puxada, a pessoa acorda de manhã, já tem as suas os seus compromissos, já tem tudo e acaba ao final do dia. Ter uma rotina puxada é uma dificuldade que a gente tem. Vivemos um tempo de, vou pegar os 2 últimos anos especialmente, de mais correria ainda. Já era corrida a vida, com a pandemia acelerou um pouco mais. A Marilena colocou rotina puxada. Quem mais? Qual a dificuldade que você tem para viver uma disciplina de oração? Ter um tempo de oração diário. Alguém escrevendo, falando. Ou se você não tiver nenhuma dificuldade, fala assim, eu encontrei um segredo aqui para orar todo dia. Manda aqui para a gente que vai nos ajudar a caminhar melhor, a melhorar a nossa vida de oração. Além da correria, da rotina puxada, quais são as dificuldades que encontramos por uma disciplina de oração? Orar é fácil? É simples? Sair da rotina. A dificuldade é sair da rotina. Quando eu saio da rotina, tem uma disciplina de oração. Legal. Tem a ver com a Marilena tinha acabado de falar da questão da rotina. Além disso, mais alguém? A gente tem um tempinho ainda para passar para o exercício. Vou falando enquanto você pensa aí. Não é que não é para você falar mais, mas pensa aí e coloca. Além da rotina, eu penso sempre também que as coisas que nós consideramos mais importantes para nós são aquelas que são prioridade na nossa vida, nós buscamos encontrar um tempo, um momento. E eu tenho pensado, lutado também para conseguir manter ou conseguir melhorar a vida de oração. E é uma questão da gente falar assim, não, eu não posso terminar. Domingo eu contei, e essa semana, todos os dias, o Heitor acordava, eu contei no domingo à noite, acho que alguns já ouviram, mas eu contei que o Heitor, no domingo passado mesmo, ele falou o seguinte, ele pegou o tablet de manhã, brincou um pouco lá, falou, de repente ele fez uma cara de assustado, falou, eu fiquei tão animado aqui com o meu tablet que a gente nem leu a Bíblia hoje ainda. E aí ele fez um post-it e colocou lá na geladeira. Está escrito, né? Ele está arriscado, né? Está rabiscado o post-it. Mas ele falou assim, ó, está escrito aqui que eu não posso deixar de ler a Bíblia nem um dia. E aí ele falou assim, ó, isso é uma prioridade para ele. Todo dia lê e todo dia ele cobra, antes da gente falar, ele vai lá e lembra que todo dia ele precisa ler uma história da Bíblia. E aí eu falei assim, por que a gente não cola um post-it também, que a gente não pode, na porta da geladeira, que a gente vê toda hora, não posso terminar o dia sem orar, ou não posso continuar meu dia sem orar, para toda vez que a gente olhar lá e falar assim, ó, preciso superar essa dificuldade. A Mariana comentou também, outra dificuldade é esvaziar a cabeça de problemas e preocupações. Quando a gente começa a orar, quando a gente começa
parar, até a nossa mente desacelerar, a gente vai pensar em 1 milhão de coisas. A gente vai pensar em tudo. A gente vai pensar desde o cachorro que a gente tem que dar comida, até as situações mais adversas que aconteceram na nossa família, no nosso trabalho. Realmente, esse desacelerar ou esse esvaziar a cabeça dos problemas e preocupações é uma dificuldade para a gente parar. Ou a gente quer resolver essas coisas, né, com a nossa mente. Legal? Vamos para a segunda parte? Todo mundo animado aí para a gente ir para a segunda parte, para o exercício prático. Esse exercício eu vou compartilhar aqui com vocês uma janela. Eu chamei, não existe um nome, na verdade, eu chamei aqui de Orando a Bíblia. Posso ter que melhorar esse nome. O ano de 2019 ou 20, deixa eu ver aqui, no ano de 2019, agosto de 2019, eu li vários livros sobre oração. E eu montei, pegando ideias de vários livros, de várias coisas, eu falei assim, vou montar um plano de oração diário para tentar me organizar melhor. Eu queria queria compartilhar com vocês como que eu tenho feito e como que a gente pode usar alguns textos, ou na verdade toda a Bíblia, para a gente desenvolver uma vida de oração. Prontos para ajudar aí? Se vocês... Eu acho mais fácil agora vocês falarem, porque eu vou fechar o chat aqui e vou ficar no documento. Vocês estão vendo aí? Tá bom? Precisa aumentar o tamanho. Eu vou escrevendo aqui no documento, então eu vou pedir que vocês falem, porque eu não vou ver o chat aqui enquanto a gente está conversando. Ok? Então o exercício é o seguinte. Eu separei orando com a Bíblia. Partindo de um texto bíblico, a gente desenvolve uma disciplina de oração, um tempo de oração no nosso dia. Então, o exercício que eu faço é mais ou menos assim. E depois a gente pode falar sobre tempo. Nós vamos começar, ou nós vamos fazer todo esse exercício pensando aqui no Salmo 4, 6 a 8. E o Salmo 4, 6 a 8 diz assim: muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então, a primeira parte eu chamo de adoração. Vou tentar ser o mais simples, claro, possível aqui para a gente fazer esse exercício junto aqui. Essa primeira parte, imagine que você separou 10 minutos para orar no seu dia. Você começa com um texto bíblico. Não necessariamente precisa ser o Salmo 4, não necessariamente precisa ser do Salmo. Nos 2 últimos relógios de oração, eu compartilhei a respeito da oração diária, seguindo mais ou menos esse esquema aqui. Aí a primeira coisa que você faz, você lê o texto e você pergunta o seguinte: o que esse texto me mostra sobre Deus? O que esse texto me mostra sobre Deus? Vou ficar mais fácil aqui. E que me leva a adorá-lo. Faltou um tracinho aqui. A participação de vocês é essa agora. Primeira parte, eu queria que vocês pensassem. Leiam o texto, está aí com vocês. Mas o que esse texto nos mostra sobre Deus e que me leva a adorá-lo? Aí agora a participação de vocês no exercício aqui para a gente pensar. O que esse texto me mostra sobre Deus? Sobre quem Deus é, sobre o que Deus faz? O que eu tenho para agradecer olhando para esse texto, para adorar, para louvar a Deus? Deus é luz. Deus é luz. Então, adoro a Deus porque ele é luz. Vou colocar maiúsculo aqui. Ótimo. Lá no versículo 6 fala que ele faz resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Muito bom. Deixa eu diminuir o espaçamento aqui para ficar mais fácil. Deus é cuidado também, né? Deus é cuidado? Isso.
que nós encontramos que Deus é cuidado aqui? É no sentido de que ele cuida da gente, né? Isso, ele é a segurança, nos dá a segurança, ele Exatamente. cuida. Então a gente pode encontrar duas coisas aqui. Eu coloquei cuidador Isso, ótimo. e é Ele é segurança, ou traz segurança. Ele é responsável pela nossa alegria. A nossa alegria vem dele. Responsável. Vou colocar, gostei da segunda parte. A sua alegria vem dele, a nossa alegria vem dele. O que mais que a gente encontra aqui? Deus é luz. Inigualável. E eu me baseei nisso no versículo 8, que é sempre. O Pedro falou do versículo 8, de que Deus é paz profunda. E ele nos dá essa paz profunda, pelo fato dele ser, assim como a luz, né? Então a gente pode falar duas coisas, né? Ele é paz e ele nos dá Isso. E eu vou colocar aqui, e nos dá paz profunda. Muito bom. Em paz me deito, essa paz vem de Deus. Muito bom. O que mais? A gente tem mais alguma coisa? Deus dá sustento material, físico, né? Porque aí fala da fartura do trigo e do vinho. E se a gente pensar em Mateus lá, que fala que os lírios do campo são guardados, sustentados por Deus, acontece o mesmo com a gente. Eu coloquei aqui assim, Deus dá sustento, provisão, inclusive material. Porque Legal. Pode ser assim? Pode, claro. Mas algum motivo de adoração que a gente tem nesse trecho? Vou lendo novamente, vocês podem pensar. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Olha que interessante. Eu não fiz esse exercício antes, esse texto aqui. Deixei para fazer com vocês. Mas quando a gente olha a alegria maior, o que a gente pode pensar de Deus aqui nesse caso? A gente falou que Deus é alegria, é responsável pela nossa alegria, a alegria vem dele. Mas quando aparece a palavra... Cadê a Patrícia para nos ajudar aí, Valdo? Quando aparece a palavra maior, o que é? Ou qualquer outra pessoa aí também, eu brinquei com a Patrícia porque ela pode nos ajudar. Mas quando aparece a palavra maior, o que está acontecendo no português? Ele é o supremo, a alegria suprema. Não sei se é isso que... Não, eu estou pensando assim, eu estou pensando junto, que eu não fiz desse texto aqui, eu nunca tinha feito, mas quando aparece a palavra maior, menor, é uma palavra que significa comparação, né? Como que chama? Não sei, esqueci o nome agora, por isso que eu pedi socorro da Patrícia aí. Mas quando aparece essa palavra maior, menor, ela está fazendo uma comparação. Maior do que. Não é só a palavra maior, é maior do que, né? Maior então, do que. A alegria é maior do que a fartura que ele nos dá, ou seja, quando a gente tem abundância, quando a gente está bem, quando não tem nenhuma dificuldade, a gente está alegre, supostamente, né? Mas a alegria que ele nos dá ultrapassa isso, é maior do que isso. Eu acredito que seja a alegria da sua salvação, né? Eu vou falar aqui. A Ieda tinha falado que Deus é responsável pela nossa alegria, a alegria vem dele. Eu vou colocar, a Mariana usou a palavra suprema, mas a alegria verdadeira, maior, mais profunda, só Deus pode dar. Nenhuma outra coisa. Aqui fala da fartura de trigo, de vinho, a gente pode pensar em várias coisas nessa vida, mas Deus é aquele que dá a alegria verdadeira. Aí a Ieda comentou também que a gente pode entrar aqui em questão de salvação. Tá bom, a gente poderia achar mais aqui, mas eu não quero alongar muito o exercício aqui. Só pra gente, a ideia é só a gente pensar um pouquinho aqui na nossa... Daria para você orar quanto tempo pensando nisso tudo que Deus é?
Ó Deus, obrigado porque o Senhor é o Deus que cuida de mim. Obrigado porque o Senhor é aquele que traz segurança. Obrigado porque o Senhor traz alegria. Obrigado porque o Senhor é aquele dono da paz que nos traz essa paz, nos dá sustento. Só citando aqui. A segunda, eu copiei aqui para ficar mais fácil. Segunda parte da oração. Aí a gente pode terminar essa parte, orar, adorando a Deus, ou pode fazer as 5 partes e depois orar no final. Normalmente eu gosto de fazer as 5 partes. E depois oro no final. A segunda parte é o que este texto me mostra sobre o meu pecado. Agora, o exercício, sempre o de baixo vai depender do anterior, ou sempre o 1, 2, o 3 vai depender do 1 e do 2, e aí vai continuamente. O que esse texto me mostra sobre o meu pecado? Olhando para essas características de Deus, olhando para isso tudo que a gente encontrou nesse texto, o que eu devo me arrepender do que eu tenho feito e confessar? Aí, com vocês novamente, olhando para esse texto. Acho que vai ficar, deixa eu copiando aqui ele mais próximo, que vai facilitando aqui para a gente, mesmo ficando bagunçado. Depois eu organizo para enviar para vocês. O que esse texto aqui me mostra sobre o meu pecado? Olhando esses... Vou deixar a senha aqui, que vai ficar mais fácil. Se você puder abrir a sua Bíblia aí no Salmo 4, 6 a 8, fica mais fácil para a gente acompanhar. Mas a gente olhou para quem Deus é. O que esse texto mostra sobre o meu pecado? Que ele não fica escondido de Deus. A luz dele revela. Escondido, ele é luz. Legal. O que mais que esse texto me mostra? Reconhecer, às vezes, que a gente não vê tudo isso que Deus é. Então, ele é tudo isso e a gente não reconhece, ou a gente não valoriza, ou a gente não agradece. Reconhecer, vou tentar resumir aqui, reconhecer quando não vemos quem Deus é, pode ser? Pode. Ou faltou alguma coisa? Não, tá bom. Vamos lá, então. Legal. O que mais que eu posso encontrar nesse texto que mostra sobre o meu pecado? Eu preciso me arrepender. Vamos lá na alegria. Se eu reconheci... não, vou deixar vocês falarem, depois eu falo. Vamos pensar juntos aqui. Mais alguma coisa? Vamos lá, então. Vou falar o que eu ia falar. Se Deus é, a nossa alegria vem dele. Será que tem alguma coisa que eu tenho buscado alegria que não em Deus? Será que tem algum momento da minha vida, do meu dia, se a gente faz essa oração diária, que eu busquei alegria não em Deus? Que eu busquei alegria comprando um sapato novo no shopping? Que eu busquei alegria comprando alguma coisa na internet? Faz sentido ou não? Se eu entendi que Deus é a minha alegria suprema, que a alegria verdadeira vem dele, será que eu preciso reconhecer que algumas vezes na minha vida, ou várias vezes na minha vida, eu busquei alegria em outros lugares? Faz sentido? Não? Faz sentido. Acho que... Eu acho... Pode falar, Eda. Eu vejo assim, né, que o pecado, ele nos tira essa alegria. Por quê? Porque se a gente, Deus é luz, ele nos mostra, revela o nosso pecado, a gente reconhece, a gente fica triste. Então, ele nos tira essa alegria, né? Acho que se você busca alegria no pecado, se Deus te revela a você, na oração Deus mostra isso para você, não sei como, sei lá, não sei, né? Deus mostrar isso para você, você acaba perdendo essa alegria. Legal. Na verdade, isso a gente trocou a fonte da nossa alegria, né? Isso que a Ieda falou, a gente busca em outro lugar. Eu coloquei aqui, né? Arrepender e confessar que busquei alegria em outro lugar. E aí, a gente não vai fazer aqui
todo mundo junto, mas quando a gente está fazendo o nosso momento com Deus, que lugar foi esse que eu busquei alegria e não em Deus? Por que eu busquei essa alegria nesse lugar? O que eu esperava disso? E aí a gente pode começar a fazer perguntas. Uma outra parte aqui também, Deus é e nos dá paz profunda. E aí eu posso colocar aqui, arrepender e confessar quando procurei paz em outro lugar. Que lugar que eu busquei? Se Deus é essa paz profunda, acho que foi o Pedro que falou esse, né? Deus é e nos dá a sua paz. Por que eu busquei paz em outro lugar? E aí vem a mesma coisa. Que lugar que eu busquei paz, então? Eu busquei, sei lá, em um relacionamento com uma pessoa, eu busquei numa amizade, eu busquei paz num serviço novo, eu busquei paz na minha família, eu busquei paz em qualquer lugar que não foi Deus. Então, preciso me arrepender disso e entender que Deus é a minha paz. Porque eu adorei Ele, porque Ele é a paz. O número 6 lá que a gente falou no primeiro, Deus é que nos dá o sustento. Então, o que eu posso pensar em arrepender e confessar? Quando não confiei que Deus poderia me sustentar. Então, vamos parar por aqui, senão a gente... Deu para entender a lógica? Sim, a lógica é bem pedagógica. Para facilitar um pouco. A terceira parte, aí sim, aí eu orei, ou fiz a lista primeiro, depois eu vou ler, aí eu vou falar assim, tempo de agradecimento. Vou colocar aqui só para não ficar... Um tempo de agradecer. Aí a gente pode pensar o seguinte aqui agora. Vamos pensar nos pontos que a gente destacou aqui agora, então. Eu vou agradecer. Eu tenho um monte de coisa para agradecer pela semana. Olhando para essas características de Deus aqui, para quem Deus é, o que eu tenho para agradecer agora? Vou dar um exemplo aqui. O que Deus me deu essa semana? O que Deus fez essa... Não me deu. O que Deus fez essa semana que me encheu de alegria? Pense aí, o que Deus fez na sua semana ou no seu dia que te encheu de alegria? Tem alguma coisa? Pode ser, não precisa ser geral, pode ser específico mesmo. Deus proporcionou que eu encontrasse uma pessoa que há muito tempo eu não via. Meu netinho fez teste de Covid e deu negativo. Eu melhorei do Covid. O meu, ele deu uma resposta de oração. Pedro falou que Deus deu uma resposta de oração para ele. São coisas que nos deixam... Então, se a gente está falando que Deus é a nossa alegria, essas coisas nós agradecemos a quem? A Deus. Aí a gente pensou em 3 motivos de alegria aqui agora. Vamos pensar agora em... A gente falou lá, voltando aqui, a gente falou de paz, de sustento, de segurança. O que você tem para agradecer a Deus? Alguma coisa que aconteceu na sua vida, na sua família, no seu serviço, que mostrou que Deus deu segurança, deu força para você, ou deu paz para você? Alguma coisa também? Falou, eu fui viajar todo dia de carro e não sofri acidente. Estou dando exemplos aqui bem comuns do nosso dia a dia. Sei lá, eu fiz A Claudinei escreveu no chat, pastor. Peraí que eu estou puxando. Desculpa, eu leio. Deus me livrou da morte algumas vezes, não só uma. Deus me livrou da morte. Então, vou agradecer a Deus pelos livramentos que Ele me deu. A gente falou de provisão, né? Inclusive material lá, né? Deus dá sustento. O Salmo vai, paz me deito e logo adormeço, porque só tu me fazes viver em segurança. Então,
Deus deu o alimento todo dia pra gente. A gente pode dormir tranquilo com a barriga cheia. Vou colocar, é um motivo de agradecimento, que mostra a provisão de Deus. O que mais? A gente pode citar o texto que a Mariana citou lá, e aí a gente pode fazer essa lista aqui do tamanho e o tempo que a gente tiver. A quarta parte, a gente já é 8 para as 11 aqui, eu vou ter mais duas ainda. Quarta parte, aí eu chamei aqui de súplicas. Que pedidos faço a Deus agora? Vamos pensar aqui mais uma vez, então. Tem algum pedido que eu, sei lá, pela minha família, ou minha vida pessoal, as pessoas ao meu redor, o meu ministério, o meu trabalho, tem algum pedido que eu posso fazer a Deus? Lembrando sempre que Deus é luz, Deus é cuidador. Vamos pegar o 2 aqui, então. Deus é cuidador. Vou copiar ele até aqui para baixo. Se Deus é aquele que cuida de nós, o que eu posso colocar nas mãos dele agora? Que pedido eu posso colocar nas mãos dele que eu sei que ele vai cuidar? A semana que se inicia, para que eu busque nele, de fato, a alegria que só ele pode dar, a paz. Vou dar um exemplo aqui. Deus é cuidador. Sei lá, então eu tenho um parente que está enfermo. Eu posso colocar nas mãos de Deus, ele vai cuidar. Opa, mudou a página. Está ficando grande, calma aí. Para ficar mais fácil aqui da gente ver. Se Deus é segurança, sei lá, o meu emprego, eu tenho medo de ser mandado embora do emprego. Se Deus é a minha segurança, eu posso até ser mandado embora do emprego, pode até ter um corte na empresa que eu trabalho, pode até, mas eu sei que Deus vai continuar me sustentando. Então eu coloco tanto a minha vida pessoal como profissional diante dele. Que mais pedido eu posso fazer a Deus? Vamos pensar na igreja agora. Se Deus é aquele que sustenta, se Deus é a segurança, se Deus é a provisão, se Deus voltando aqui, se Deus é luz, se Deus é cuidador, vamos pensar lá, Deus é luz. Então eu posso pedir a Ele que dê sabedoria às decisões. Esse dê sabedoria. Nesse momento de guerra, a minha súplica é para que Deus esteja realmente no controle das pessoas que governam. E aí a gente pode olhar lá no texto e ver assim, ó, Deus é luz, é cuidador, e traz segurança, dá sustento e provisão. Por que a gente pode colocar diante de Deus? É Deus que nos faz viver em segurança. Aí, quando a gente fala de guerra, de governo, a gente pode pensar em duas coisas. Que Deus esteja no controle dos governantes e também dando segurança aos que estão nos conflitos. Deus cuide deles, cuide da igreja neste lugar, cuide dos cristãos, cuide das pessoas. O que mais eu posso pedir a Deus? A gente pode fazer uma lista aqui. Vamos. A quinta e última parte. Parte 5. Eu chamei aqui de meditação. Eu já agradeci, eu já coloquei meus pedidos, eu já adorei a Deus, eu já confessei os meus pecados. Eu faço um tempo de meditação e contemplação. O que é isso? De identificar duas verdades do texto para o meu
dia, ou para minha semana, ou para minha... Aí depende de como você está usando. Identificar 2 verdades para o meu dia. Depois que eu fiz isso tudo, como que quais 2 coisas que eu preciso guardar? Eu não vou guardar tudo isso que eu acabei de escrever aqui. São, sei lá, mais de 20 itens. Mas eu posso guardar 2 para o meu dia. Imagina que eu fiz isso aqui de manhã. Eu posso guardar 2 coisas desse texto. Aí eu posso olhar lá no número 1 de novo. O que eu preciso guardar para o dia de hoje? Quais 2 verdades que eu posso guardar? Querem falar, destacar, de tudo que a gente falou, que Deus é luz, é cuidador, é alegria, é tudo isso, o que eu posso guardar? Eu posso confiar em Deus. Vou pegar lá o versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes descansar. Eu posso descansar em Deus, mesmo quando tudo ao redor estiver turbulento. Podem falar aí também, eu estou falando aqui só para a gente não alongar muito. Eu posso, no último, cliquei errado aqui. Posso descansar em Deus, porque Ele é a minha segurança. Posso crer, Deus é luz. Vai iluminar meu dia, semana, trabalho, família. Aí você, depende da semana, depende do dia que você ora. Deixa eu só trocar aqui. Eu normalmente uso aqui 2 verdades primeiro, e aí depois eu vou tirar no último minuto de oração, eu vou pensar especificamente nessas 2 verdades e como que ela me ajuda. Deixa eu voltar aqui. Estou vendo os comentários. Mas eu queria voltar aqui. Espero que tenha conseguido. A gente poderia passar um dia todo conversando sobre esse assunto, esse tema, ou falando. Mas vou mandar depois também esse documento aqui para a gente. Normalmente, eu não tenho muito no digitado, porque normalmente eu uso um caderninho de oração, um caderninho que eu vou fazer nesses 5 pontos aqui de cada texto. Eu prefiro fazer à mão do que no computador, essa dinâmica. Eu queria falar o seguinte, então, para a gente encerrar. Deu para entender? Algum retorno? Foi bom? Ficou muito confuso? Ficou muito corrido? Faz uma aula de 2 horas só para isso um dia, a gente conversa com o coordenador. Dá só um retorno aí para mim fechar a aula aqui, por favor. Eu gostei muito, pastor. Gostei muito mesmo. Até porque é um exercício que a gente pode fazer com qualquer texto, né? Sim. Então, foi bem interessante, porque a partir da leitura que a gente faz, a gente vai organizando a oração. Muito bom. Uma das coisas que eu peguei de todos esses livros que eu li lá, e depois li outros, mas uma coisa que eu peguei foi, normalmente quando a gente vai orar, se a gente não tem o mais difícil é começar, né? Por onde que eu vou começar? Falar, vou orar colocando os pedidos, tá? Eu coloquei os pedidos. Aí depois a gente acaba... Tem gente que tem mais facilidade, mas eu normalmente tenho a minha cabeça é meio cartesiana, ela tem que ter os pontos ali, tem que ter as coisas. Aí, e é uma forma de fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, né? Ler a Bíblia, estuda a Bíblia, né? E com a oração. Então, ao mesmo tempo que eu estou estudando, eu já estou orando também. Bem interessante. Mistura as 2 coisas, ok? Mas a ideia foi só mostrar. A gente poderia fazer um dia todo, pegar um dia todo, chamar toda a igreja, sentar, falar, vamos aprender a orar? Qual é a dificuldade? Qual é o quê? Normalmente, esse plano aqui, eu gosto de usar ele quando eu uso ele para 30 minutos, mas pode ser usado em 5. Eu não preciso fazer essa lista com 6 coisas cada um. Eu pego um versículo,
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que me leva a adorar nesse texto? Que Deus é aquele que cuida de mim como pastor e não deixa nada faltar. Tá, o que eu posso confessar nesse momento, então? Confessar porque algumas vezes eu pensei que ia faltar alguma coisa, mas eu esqueci que Deus é o dono da minha vida, meu pastor e cuida de mim. O que eu tenho para agradecer, então? Eu quero agradecer porque essa semana, esse dia, aconteceu tal coisa e foi como se Deus, como o pastor, estivesse me alimentando, cuidando de mim. E o que eu tenho para pedir? Que é o quarto ponto, né? O que eu tenho para pedir? Eu tenho para pedir porque eu preciso de sustento, alimento para minha família, para alguma pessoa, para alguma... eu preciso que tenha alguém doente, eu preciso de algum cuidado. Qual que é a verdade que eu posso tirar? Que Deus vai continuar sendo meu pastor todos os dias e eu devo me achegar a Ele. A gente gastou o quê? 1 minuto. Eu posso fazer isso com 1, com 5, com 10, com 30, com 1 hora, com 2 horas, com um dia que eu reservo para oração, estudando, mas claro que quanto mais tempo a gente tem, quanto mais tempo a gente consegue reservar, mais a gente vai conseguir aprofundar tanto no texto como com a nossa vida de oração. A parte que eu mais gosto desse exercício, é muito legal esse exercício, mas a parte que eu mais gosto, a que eu tinha mais dificuldade, que eu demorei mais para organizar, foi a parte de confissão. Porque a gente olha para tanta coisa boa de Deus, e aí a gente começa a pensar, fala, e a parte de confessar, o que eu errei? Não, eu estou vendo quem esse Deus é e como que eu sou falho, como que eu preciso. Então eu queria deixar esse desafio, eu vou mandar depois para vocês lá no grupo, e a aula vai estar disponível também. E a gente encerra falando aqui sobre oração, essa comunhão com o Pai. E o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossos corações, trabalhe em nossas vidas, nos dê sabedoria, para que possamos sempre fazer a vontade dele, possamos sempre seguir em oração a cada instante. Eu queria orar, depois a gente encerra a nossa aula, e aí a gente tira a nossa foto também. Vamos orar? E aí, que Deus nos dê sabedoria para mantermos essa vida de oração. Passei 4 minutos, Valdo, mas já vamos encerrar. A gente conversou de ser mais curto, mas hoje, como teve 2 partes, foi um pouquinho mais longo. Vamos orar para a gente encerrar, então. Senhor Deus, nós te bendizemos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua presença, e queremos pedir, ó Pai, que o teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração. Eu oro, Deus, para que essa aula, esses textos que nós lemos, refletimos, possa nos ajudar, Pai, a crescer cada vez mais. Crescer em conhecimento da Tua Palavra e crescer, ó Pai, na nossa vida de oração. Peço, Deus, que a Tua bênção permaneça sobre nós. Oro, Deus, por cada pessoa que acompanhou, que participou nesse momento, por aqueles, Deus, que acompanharão a nossa aula, nosso vídeo lá no nosso canal. E peço, Deus, que o Senhor permaneça cuidando, sustentando e amparando. Nos ajude a crescer. Nos ajude, ó Pai, a colocar a cada dia como prioridade a nossa vida de oração em todo o tempo. Nós oramos agradecidos e pedimos a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quem puder abrir a câmera para a gente fazer a nossa foto do dia. Deixa eu só parar de gravar.